Rebecca Thompson tinha 28 anos quando percebeu que sua vida não se encaixava mais na vitrine de perfeição que sua mãe guardava com tanto cuidado. Filha de uma família de dinheiro antigo de Portland, ela cresceu cercada por jantares elegantes, onde a disposição dos talheres parecia importar mais do que qualquer emoção real. Patricia, sua mãe, era o tipo de mulher que conseguia notar um amassado na toalha de mesa a 5 metros de distância, mas nunca notava as lágrimas não derramadas da filha. Seu pai, sempre distante, esconde-se atrás do jornal e do silêncio. E Michael, seu irmão mais novo, aos 25 anos, ainda morava no porão como hóspede permanente, amparado pelos pais como se o tempo tivesse parado para ele. Rebecca, por outro lado, havia escolhido um caminho próprio. Trabalhava como enfermeira no Hospital St. Mary's e se sustentava com seus próprios esforços, algo que sua família considerava quase uma afronta à tradição. Foi nessa fase da vida que conheceu David Martinez. Ele tinha mãos manchadas de tinta, um andar sereno e a paciência de quem realmente ouvia. David era doider, profissão considerada quase desonrosa nos círculos da elite local, mas que para Rebecca representava coragem. Transformar histórias em símbolos permanentes na pele. Desde o primeiro encontro, ela sentiu que não era vista como um sobrenome ou um troféu, mas como uma pessoa completa. David não buscava agradar Patricia ou se aproveitar do legado dos Thompson. Bastava-lhe estar ao seu lado, após turnos exaustivos, ouvir suas queixas, rir de sua falta de jeito e lembrá-la, com gestos simples, de que ela merecia ser amada por quem era. Rebecca se agarrou àquela sensação de liberdade que David lhe proporcionava, mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar o olhar inquisitivo da mãe. O dia chegou mais rápido do que o esperado. Patricia organizou um almoço em família para conhecer oficialmente o homem que ela acreditava estar levando sua filha para o caminho errado. Desde o primeiro momento, a mesa se tornou um campo minado. Patricia disparou perguntas disfarçadas de polidez, mas cada uma delas carregada de veneno. E como você planeja sustentar minha filha a longo prazo? Quanto você realmente ganha se aproveitando da pele dos outros? O pai mal murmurou algo sobre um namoro precipitado e Michael, de seu confortável trono, permitiu-se aconselhar Rebecca a não se precipitar em nada sério. Mesmo assim, David permaneceu calmo. Emiton sereno, respondeu sem se gabar, como alguém que sabe que a verdade dispensa enfeites. Contra todo aquele muro de desprezo, Rebecca escolheu o amor. Quando David a pediu em casamento num gesto íntimo, sem luxos, aplausos ou câmeras, ela aceitou sem hesitar. Foi em seu pequeno apartamento, com uma vela acesa sobre a mesa e um anel simples que parecia mais promissor do que ouro. Mas a notícia na casa dos Thompson caiu como uma catástrofe. Patricia a acusou de jogar a vida fora e comprometer o prestígio da família com um homem que não tinha um sobrenome respeitável. Seu pai sugeriu um noivado longo, como se o tempo pudesse entorpecer os sentimentos. E Michael, com a arrogância de quem nunca pagou uma conta, opinou que a irmã deveria experimentar mais antes do se casar. Rebecca, cansada das correntes invisíveis, decidiu não ouvir mais e selou seu destino com David. Rebecca se agarrou àquela sensação de liberdade que David lhe proporcionava, mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar o olhar inquisitivo da mãe. O dia chegou mais rápido do que o esperado. Patricia organizou um almoço em família para conhecer oficialmente o homem que ela acreditava estar levando sua filha para o caminho errado. Desde o primeiro momento, a mesa se tornou um campo minado. Patricia disparou perguntas disfarçadas de polidez, mas cada uma delas carregada de veneno. E como você planeja sustentar minha filha a longo prazo? Quanto você realmente ganha se aproveitando da pele dos outros? Oh, pai mal! Murmurou algo sobre um namoro precipitado, e Michael, de seu confortável trono, permitiu-se aconselhar Rebecca a não se precipitar em nada sério. Mesmo assim, David permaneceu calmo. Emiton sereno respondeu sem se gabar, como alguém que sabe que a verdade dispensa enfeites. Contra todo aquele muro de desprezo, Rebecca escolheu o amor. Quando David a pediu em casamento num gesto íntimo, sem luxos, aplausos ou câmeras, ela aceitou sem hesitar. Foi em seu pequeno apartamento, com uma vela
acesa sobre a mesa, e um anel simples que parecia mais promissor do que ouro. Mas a notícia, na casa dos Thompson, caiu como uma catástrofe. Patricia a acusou de jogar a vida fora e comprometer o prestígio da família com um homem que não tinha um sobrenome respeitável. Seu pai sugeriu um noivado longo, como se o tempo pudesse entorpecer os sentimentos, e Michael, com a arrogância de quem nunca pagou uma conta, opinou que a irmã deveria experimentar mais antes do se casar. Rebecca, cansada das correntes invisíveis, decidiu não ouvir mais e selou seu destino com David. Rebecca se agarrou àquela sensação de liberdade que David lhe proporcionava, mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar o olhar inquisitivo da mãe. O dia chegou mais rápido do que o esperado. Patricia organizou um almoço em família para conhecer oficialmente o homem que ela acreditava estar levando sua filha para o caminho errado. Desde o primeiro momento, a mesa se tornou um campo minado. Patricia disparou perguntas disfarçadas de polidez, mas cada uma delas carregada de veneno. E como você planeja sustentar minha filha a longo prazo? Quanto você realmente ganha se aproveitando da pele dos outros? O pai mal murmurou algo sobre um namoro precipitado e Michael, de seu confortável trono, permitiu-se aconselhar Rebecca a não se precipitar em nada sério. Mesmo assim, David permaneceu calmo. Hamilton sereno respondeu sem se gabar, como alguém que sabe que a verdade dispensa enfeites. Contra todo aquele muro de desprezo, Rebecca escolheu o amor. Quando David a pediu em casamento num gesto íntimo, sem luxos, aplausos ou câmeras, ela aceitou sem hesitar. Foi em seu pequeno apartamento, com uma vela acesa sobre a mesa, e um anel simples que parecia mais promissor do que ouro. Mas a notícia na casa dos Thompson caiu como uma catástrofe. Patricia a acusou de jogar a vida fora e comprometer o prestígio da família, com um homem que não tinha um sobrenome respeitável. Seu pai sugeriu um noivado longo, como se o tempo pudesse entorpecer os sentimentos. E Michael, com a arrogância de quem nunca pagou uma conta, opinou que a irmã deveria experimentar mais antes do se casar. Rebecca, cansada das correntes invisíveis, decidiu não ouvir mais e selou seu destino com David. Os meses seguintes foram marcados por uma calma renovada. Rebecca mergulhou de cabeça na gravidez com o apoio incondicional de David e de toda a família, que a cercaram com um cuidado simples, porém amoroso. Cada ultrassom se tornou um motivo de comemoração, cada movimento do bebê, uma celebração íntima da qual todos participaram. No hospital, seus esforços e profissionalismo foram reconhecidos. Ela foi promovida a enfermeira-chefe, uma conquista que contrastava com as palavras dolorosas de sua mãe, que sempre insinuara que sua carreira era insuficiente. Essa combinação de conquistas pessoais e amor genuíno a fez perceber que, embora tivesse perdido parte do seu passado, estava construindo algo muito mais sólido para o seu futuro. O dia em que Lily Rose nasceu foi a confirmação de que tudo valera a pena. Rebecca chorou ao abraçá-la, não de tristeza, mas porque aquela menininha representava a liberdade conquistada a um custo doloroso. Enquanto isso, o silêncio da família Thompson permanecia absoluto. Não havia ligações, visitas, nem mesmo uma mensagem. Era como se ela tivesse sido apagada da existência deles, e ainda assim, Rebecca interpretava essa exclusão como uma liberty. Pela primeira vez, ela podia olhar para a filha e saber que ela cresceria em um lar onde o amor não dependia de sobrenomes ou testamentos, mas da dedicação sincera daqueles que escolheram estar ali de todo o coração. A implosão na família Thompson não tardou a chegar. Um dia, Michael apareceu à porta de Rebecca, com uma aparência diferente, olheiras, roupas amassadas e um ar de derrota que nunca demonstrara antes. Confessou que seus pais estavam em processo de divórcio e que o caso deixara perplexo. Seu pai descobrira que Patricia vinha desviando dinheiro há anos sob o pretexto de despesas domésticas, quando na realidade o usava para manter Michael em segredo. Mais de $40.000 haviam desaparecido dessa forma, enquanto ela acusava Rebecca de ser irresponsável. O mito da família impecável havia se desfeito e pela primeira vez, Michael admitiu seu papel nessa farsa. O encontro com a sobrinha o atingiu em cheio. Ao ver Lily,
pequena e serena, nos braços da mãe. Micael sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Responsabilidade de verdade. Em meio às lágrimas, pediu a Rebeca uma chance de mudar, não apenas como irmão, mas como tio. Ela ouviu, mas não cedeu facilmente. Com voz firme, impôs condições claras, respeito absoluto aos limites dele, contato zero com a mãe e prova constante de que suas palavras seriam traduzidas em ações. Promessas não bastavam. Micael aceitou e, embora a desconfiança permanecesse, aquele momento abriu uma porta que até então parecia para sempre selada. Com o tempo, Micael começou a demonstrar que suas palavras não tinham sido apenas uma válvula de escape momentânea. Ele finalmente saiu da casa dos pais, conseguiu um emprego modesto, mas estável, e aos poucos construiu uma independência que até então parecia impossível. Cada visita à casa de Rebeca era uma oportunidade para reforçar essa mudança. Ele brincava com Lily, tomava conta dela por um tempo e até aprendeu a fazer papinha para poder ajudar em algo. Rebeca observava cada detalhe com cautela, sem esquecer o passado, mas reconhecendo que o irmão que sempre fora a sombra mimada de Patricia tentava reescrever sua própria história. Enquanto isso, Patricia mergulhou na obsessão. Não conseguia aceitar ter perdido o controle sobre a filha e a neta, a ponto de contratar um investigador particular para monitorá-las. A descoberta de um estranho espreitando perto do hospital disparou o alarme. Rebeca, longe de se intimidar, reagiu com firmeza. Apresentou uma queixa e obteve uma ordem de restrição que deixou claro que limites eram inegociáveis. O pai, tentando mediar, enviou emissários legais para implorar por uma chance de ver Lily, mas a resposta foi contundente. Não. Para Rebeca, esse ciclo estava fechado e nenhuma promessa de reconciliação apagaria o dano que haviam causado. Com o tempo, Micael começou a demonstrar que suas palavras não tinham sido apenas uma válvula de escape momentânea. Ele finalmente saiu da casa dos pais, conseguiu um emprego modesto, mas estável, e aos poucos construiu uma independência que até então parecia impossível. Cada visita à casa de Rebeca era uma oportunidade para reforçar essa mudança. Ele brincava com Lily, tomava conta dela por um tempo e até aprendeu a fazer papinha para poder ajudar em algo concreto. Rebeca observava cada detalhe com cautela, sem esquecer o passado, mas reconhecendo que o irmão que sempre fora a sombra mimada de Patricia tentava reescrever sua própria história. Enquanto isso, Patricia mergulhou na obsessão. Não conseguia aceitar ter perdido o controle sobre a filha e a neta, a ponto de contratar um investigador particular para monitorá-las. A descoberta de um estranho espreitando perto do hospital disparou o alarme. Rebeca, longe de se intimidar, reagiu com firmeza. Apresentou uma queixa e obteve uma ordem de restrição que deixou claro que limites eram inegociáveis. O pai, tentando mediar, enviou emissários legais para implorar por uma chance do ver Lily, mas a resposta foi contundente. Não. Para Rebeca, esse ciclo estava fechado e nenhuma promessa de reconciliação apagaria o dano que haviam causado. Depois daquela cerimônia, Rebeca começou a perceber que não carregava mais o fardo de buscar aprovação nos lugares errados. Ela voltava todas as noites para uma casa onde o riso de Lily enchia os corredores e onde David, com as mãos ainda manchadas de tinta, a esperava para jantarem juntos. Não importava a hora. A vida que ela havia construído não era perfeita, mas era dela. Forjada por decisões corajosas e cicatrizes que contavam mais do que qualquer sobrenome em uma placa de bronze. O nome Thompson poderia tê-la condenado ao silêncio, mas ela escolheu torná-lo uma lembrança distante que não mais ditava seu destino. Micael permaneceu presente, aprendendo a ser tio desajeitadamente, mas com determinação. Às vezes, ele chegava trazendo presentes desnecessários, como se quisesse compensar os anos de separação, mas Rebeca o guiava pacientemente, lembrando-o de que a perseverança valia mais do que objetos. Lily, alheia às fraturas do passado, o recebeu com sorrisos que pareciam dar ao tio uma segunda chance. E enquanto isso acontecia, Patricia continuou a se afundar em suas próprias sombras. Incapaz de compreender que cada tentativa de controle
apenas a distanciava ainda mais daquilo que ela alegava querer proteger. O tempo solidificou a certeza de Rebecca. Ela fizera a coisa certa ao cortar aqueles laços. A cada novo passo que Lily dava menos suas primeiras palavras, seus primeiros passos vacilantes. Ela compreendia que a herança mais valiosa que poderia lhe deixar não era uma conta bancária ou um sobrenome prestigioso, mas a lição de que dignidade não é negociável. No hospital, seus colegas a respeitavam não apenas por seu profissionalismo, mas pela força com que ela enfrentava a própria família. Ela mesma às vezes se surpreendia ao se olhar no espelho e ver uma mulher diferente em seus próprios olhos, mais confiante, mais livre. A obsessão de Patricia, no entanto, chegou a um ponto grotesco. Numa tentativa desesperada, ela escreveu cartas repletas de reprovações, acusações e súplicas disfarçadas de arrependimento. Rebecca não respondeu a nenhuma delas. Guardou apenas uma, não por nostalgia, mas como um lembrete de até onde estava disposta a ir para proteger sua paz. Essa firme decisão também serviu de exemplo para Michael, que viu a irmã estabelecer limites e manter a consistência sem ceder à chantagem emocional. Foi um espelho no qual ele começou a se reconhecer, entendendo que a vida adulta significava, afinal, assumir o controle de si mesmo. Com o passar dos meses, a distância dos Thompson deixou de ser uma ferida aberta e se tornou uma cicatriz que não doía mais. Rebecca construiu novas tradições, comemorações simples em casa, encontros com amigos de verdade, passeios no parque com Lily e domingos em família com a família Martinez. Cada pequeno gesto reafirmava que a felicidade não dependia de mansões ou sobrenomes socialmente influentes, mas da capacidade de escolher com quem dividir a mesa. E, embora uma lembrança às vezes a surpreendesse, a paz do seu presente sempre acabava prevalecendo sobre a nostalgia. O segundo aniversário de Lily foi o símbolo mais claro dessa mudança. Michael, agora com um emprego estável e um novo senso de responsabilidade, chegou cedo com um bolo que ele mesmo havia feito, torto, pingando glacê, mas tão sincero quanto poucas coisas em sua vida. Os convidados riram, Rebecca também, e a garotinha se jogou em cima do tio como se o gesto validasse todos os seus esforços. Foi em meio a esse riso geral que Rebecca mais uma vez se permitiu falar com aqueles que ouviam sua história. E se você ainda está aqui comigo lendo esta história, diga-me de onde você a está acompanhando e compartilha com alguém que precisa ouvi-la hoje. Às vezes um simples testemunho pode ser a centelha para outra transformação. Essa pausa transformou a lembrança em uma ponte para os outros, como se sua experiência pudesse viajar além de sua própria voz. Rebecca e David encontraram um ritmo que, embora simples, lhes dava uma sensação de realização que nunca haviam sentido antes. Ela voltava dos plantões no hospital exausta, mas certa de que havia braços em casa prontos para apoiá-la. Ele equilibrava o trabalho no estúdio de tatuagem com as tarefas domésticas e a criação dos filhos, provando que o verdadeiro amor não se mede em discursos, mas na consistência da vida cotidiana. Essa cumplicidade teceu um lar onde Lily cresceu cercada de carinho e alegria, sem a pressão de expectativas ou aparências irreais. Enquanto isso, rumores sobre Patricia circulavam entre antigos conhecidos da família. Alguns diziam que ela tinha sido vista discutindo sozinha em restaurantes, outros que sua obsessão em controlar o que havia perdido a estava levando ao isolamento total. Rebecca ouvia essas histórias com uma mistura de tristeza e libertação. Tristeza porque nenhuma filha quer ver a mãe desmoronar, mas libertação porque entendia que essa destruição era produto das mesmas armas que ela havia usado contra os outros. Pela primeira vez, Rebecca não sentiu culpa, apenas a certeza de que havia escolhido sua paz em vez de um legado que nunca lhe ofereceu o amor verdadeiro. No dia em que Lily começou o jardim de infância, Rebecca ficou surpresa ao perceber que não havia ninguém para quem ela quisesse ligar, para compartilhar a notícia além de David, Michael e os Martinez. A vontade de buscar a aprovação de Patricia ou a presença distante do pai havia desaparecido. Esse vazio havia sido substituído por uma rede de apoio genuína, composta por pessoas que escolheram estar lá. Não porque o sobrenome importasse, mas porque o amor era real. Naquela manhã,
Ao ver a filha com uma mochila maior que as costas, Rebecca sentiu que havia definitivamente completado o ciclo. Anos atrás, ela teria pensado que ser excluída do testamento seria uma tragédia impossível de superar. Agora, ela entendia que fora uma libertação disfarçada, sem essas correntes. Ela conseguiu construir um espaço onde sua filha cresceria, sabendo que o amor não se mede por dinheiro herdado ou casas ostentosas, mas pela paz de espírito que vem de dormir sabendo que ela é suficiente. Essa certeza se tornou a base de sua vida diária, um lembrete constante de que ela havia escolhido o caminho difícil, mas certo, e cada sorriso no rosto de Lily era a prova viva de que a jornada de Rebecca valera a pena. Com o passar dos anos, Rebecca começou a compartilhar partes de sua história com alguns colegas do hospital. Ela não o fez por pena, mas como um alerta sobre o que significa implorar por amor em lugares onde ele nunca existiu. Muitos deles, presos em seus próprios conflitos familiares, encontraram em suas palavras um espelho desconfortável, mas necessário. Rebecca falou com a naturalidade de alguém que não tinha mais nada a esconder, mostrando que mesmo em meio à despossessão e ao rompimento mais doloroso, um novo começo significativo pode ser construído. David, por sua vez, permaneceu como sua âncora. Em cada aniversário, improvisava algum detalhe. Um jantar simples, uma carta escrita à mão, uma pequena tatuagem com um símbolo representando o ano que passaram juntos. Não eram grandes gestos, mas para Rebecca, eram mais valiosos do que todos os luxos que um dia a cercaram. O casal havia entendido que a grandeza não se encontra em cenários imponentes, mas nos momentos cotidianos que cimentam a confiança. E Lily, crescendo em meio a risos e limites claros, era a prova tangível de que uma verdadeira família não se herda. Ela se escolhe e se constrói dia a dia. Rebecca nunca mais cruzou a soleira da casa onde cresceu. E com o tempo, aquele lugar deixou de ser um símbolo de perda e se tornou uma lembrança de tudo o que ela havia superado. Passar por aquela mansão, com suas cortinas impecavelmente forradas e seu jardim sempre aparado milimetricamente, não lhe causava mais raiva ou tristeza, mas sim uma sensação de distância, como alguém que contempla um museu de aparições mortas. O nome Thompson podia ainda existir em convites para festas ou em comunicados de imprensa da sociedade, mas, para ela, havia perdido o significado. O que teve valor, no entanto, foram as noites de histórias para Lily, as tardes passadas trabalhando juntos no estúdio com David e as conversas francas com Michael, que agora se tornaram um homem mudado. A transformação de seu irmão foi uma das provas mais claras de que os laços nem sempre precisam ser rompidos para sempre. Às vezes, sob condições difíceis, eles podem ser reescritos do zero. Rebecca o observou brincar com a filha e pensou que essa redenção também fazia parte de sua vitória. Provar que a autenticidade poderia derrubar décadas de favoritismo e mentiras. A vida seguiu em frente, e Rebecca entendeu que o presente que havia deixado naquela véspera de Natal não era apenas um ultrassom em uma caixa, mas uma declaração de independência. Toda a sua determinação residia naquele gesto. Nunca mais imploraria por um lugar à mesa, servido apenas por julgamentos e condições. Essa convicção se tornou a bússola que guiou cada uma de suas escolhas subsequentes, desde como criar a filha até como cuidar de si mesma. O que parecia uma expulsão cruel acabou sendo a chave que a libertou de um ciclo vicioso que a teria consumido lentamente. Ao longo dos anos, Lily cresceu cercada de histórias que não falavam de linhagem, mas de coragem. Ela ouviu da mãe como teve que começar do zero, como aprendeu a distinguir entre aparência e autenticidade, e como escolheu o amor em vez do prestígio. Essas histórias, contadas ao calor de uma lâmpada em noites tranquilas, tornaram-se seu legado mais valioso. Rebecca, observando-a dormir, compreendeu que não havia vitória maior do que esta. Garantir que sua filha nunca tivesse que implorar por afeto, em um lugar onde não fosse amada por inteiro. Um dia, enquanto observava Lily correr pelo parque com outras crianças, Rebecca refletiu sobre a ironia de tudo aquilo. Ela havia passado grande parte da vida tentando se encaixar em um molde frio e rígido, e agora encontrava a realização no espontâneo
e simples. O eco do riso das crianças, misturado à voz de David chamando-a para participar da brincadeira, era mais poderoso do que qualquer elogio social que ela já recebera em salões adornados com cristais. Naquele instante, ela compreendeu que a verdadeira riqueza era poder escolher onde e com quem passar a vida. O capítulo final com Patricia nunca veio em forma de reconciliação. Não houve perdão dramático nem reencontros emocionantes. Apenas silêncio. Um silêncio denso que envelheceu ao longo dos anos, até se tornar definitivo. Rebecca parou de esperar por um telefonema, e a ausência sarou como uma ferida, que não doía mais. O que restou foi a certeza de ter quebrado uma corrente passada de geração em geração. A ideia de que a imagem valia mais que a verdade. E quando olhou para Lilliput e Soradent, compreendeu que sua maior vitória foi ter construído um mundo onde aquela corrente fosse quebrada para sempre. Rebecca e David finalmente organizaram uma cerimônia simbólica final em seu jardim, sob um arco de flores preparado por amigos. Não foi um evento ostentoso, mas um reencontro caloroso, onde renovaram, mais uma vez, o compromisso de caminhar juntos, independentemente das tempestades. Michael estava lá, segurando Lily nos braços, e a família Martinez se revezou para tirar fotos com sorrisos que pareciam eternos. Aquela tarde não exigiu discursos ou grandes gestos. A autenticidade do momento foi suficiente para selar a certeza de que haviam formado algo inquebrável. Ao cair da noite, Rebecca dirigiu-se aos presentes, falou de dor, de perda, mas acima de tudo, de escolha. Contou como o que antes parecia um final devastador se transformara em um começo inesperado. E antes de Brenner olhou para os ouvintes e fez um comentário que pareceu flutuar além de seu círculo. Se minha história ressoa com vocês, compartilhem-na. Nunca se sabe quem vocês podem estar ajudando a encontrar a coragem de quebrar as próprias correntes. Com essas palavras, o silêncio dos convidados se transformou em aplausos sinceros, e nesse eco, Rebecca soube que havia encerrado sua história da única maneira possível, com verdade e sem medo. Anos se passaram, e a vida de Rebecca se acalmou, trazendo a calma que ela tanto buscava. Lily se fortaleceu, cercada por um ambiente onde o afeto não dependia de aparências ou herança. E David permaneceu o companheiro fiel que transformava o comum em extraordinário. Olhando para trás, Rebecca não via mais um rompimento doloroso, mas sim o ponto de partida de tudo o que havia construído. Cada conquista, cada risada compartilhada à mesa, cada passo que sua filha dava era a confirmação de que ela havia tomado a decisão certa naquela véspera de Natal. O nome Thompson foi reduzido a um eco distante, impotente, sobre seu presente ou o futuro da filha. O que realmente importava estava diante dela, uma família autêntica, escolhida e forjada em respeito mútuo. No fundo, ela entendia que sua maior vitória não fora escapar do controle da mãe, mas aprender a viver sem implorar por amor onde não havia nenhum. E assim, certa de ter escrito corajosamente sua própria história, Rebecca encerrou o capítulo final de sua vida, deixando a escuridão para